Irmãos, sistema presbiteriano. A gente vai falar aqui sobre governo. Mas antes a gente quer fazer uma revisão sobre aquilo que foi pregado domingo. Essas perguntas todas aqui foram respondidas na pregação de domingo. Então já vai servir inclusive de nivelamento, porque nós vamos fazer aqui uma introdução. Mas acredito que a gente pode nivelar aqui, os irmãos já podem mostrar o que lembram. Primeira pergunta: existe diferença entre bispo e presbítero? Não, isso aí. Não, é o que nós vimos, o pastor falando aqui, e que a gente vai ler os textos, vamos ler os textos bíblicos, é que são termos intercambiáveis. E que o que se usa, e o texto prova de Atos 20, o que se usa é o mesmo, se refere aos mesmos homens, bispo e presbítero. Bispo é um supervisor, presbítero é um, fugiu a palavra, a presbítero ancião, obrigado. Só veio o elder aqui na cabeça. Quem são os oficiais da igreja? Isso aí, presbíteros e diáconos. E nós vimos, o pastor falou aqui também, que presbíteros e diáconos, presbíteros, nós temos aí ênfases diferentes. Ele usou exatamente essa palavra. ênfases diferentes para o presbítero regente, o presbítero docente. Como eles são escolhidos? Em uma palavra, como eles são escolhidos? Eleição. Qual a diferença básica entre presbíteros, regentes e docentes? Diferença básica. Ensino, essa ênfase, o docente e o regente. Governo. Alguém falou aí, governo, mas tá certo, isso aí, reger. Isso aí, governo. Então, a gente vai ver aqui algumas formas de governo, episcopal, congregacional e presbiteriano. Episcopal. A principal característica desse sistema de governo é que o povo não tem participação nenhuma. Toda a parte administrativa da igreja e sua condução financeira ficam por parte dos bispos de uma classe separada do povo. Tradicionalmente, a Igreja Católica Romana trabalha e continua trabalhando nesse sistema. Hoje, as igrejas que nós podemos afirmar trabalham com esta forma de governo são as igrejas neopentecostais. Então, esse modelo episcopal, vem aí da palavra que dá nome, bispo. Você tem um homem que governa a igreja, uma pessoa que irá demandar seu tempo para poder liderar a igreja e resolver os casos da igreja. Fica sobre ele esse peso. E aí nós temos o modelo congregacional, conhecido como o sistema de governo eclesiástico, que tem como característica principal o poder exercido diretamente pelo povo, onde seus oficiais não possuem poderes que vão além dos poderes dos membros da igreja. As igrejas que trabalham neste sistema hoje são basicamente as batistas e congregacionais. Ou seja, você tem as assembleias onde tudo se resolve em assembleia. A gente vai falar mais sobre isso aqui. E o modelo presbiteriano. Alguns princípios norteiam o sistema presbiteriano, princípios estes que podem ser extraídos das Sagradas Escrituras. Não queremos afirmar com isso que os outros sistemas não possam ser usados e que também não tenham princípios extraídos das Escrituras. O que queremos dizer é que o sistema presbiteriano visa a se aproximar o máximo do modelo bíblico.
Nós vamos abrir a Bíblia para vermos isso. Então aqui, esses desenhos aqui podem nos ajudar a ilustrar bem esses três modelos de governo: episcopal, um governa todos; congregacional, todos governam todos; e presbiteriano, alguns governam todos. É um governo representativo. Nós lemos aqui, semana passada, em o texto de Atos 14. Nós vimos aqui aquilo que acontecia na igreja primitiva. Então tá aí, presbíteros têm a sua ênfase regente e docente. Eles cuidam da alma. 1 Timóteo 5,17, vou pedir ao irmão que abra 1 Timóteo 5,17. São poucos os textos, comparados com o que a gente tem estudado na lei de Deus. Não dá para a gente abrir, olhar bem os textos aí. Vou pedir ao irmão que leia 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de igualdade dos honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade que se afadigam na palavra e no ensino. Nesse texto, nós vemos uma distinção, Os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra. Ou seja, o que o texto está deixando claro para a gente é que existem dois tipos de presbíteros. Não é isso que a gente consegue ler aí e entender? Ou seja, nós damos o nome aqui de regente, com essa ênfase na administração, e docente, com a ênfase no ensino. Esse que se afadiga na palavra. E nós vimos aqui, o pastor falou semana passada, que o presbítero, ele tem esse chamado, ele precisa ser versado na palavra. Ele vai dar esse estudo de 1 Timóteo 3, tratando sobre as qualidades do presbítero, e ele precisa ser apto para ensinar. Logo, não só o docente precisa ser apto para ensinar, o regente também. Ok? E diáconos, cuidado com o corpo. Atos 6, 1 e 2. O irmão que abriu, pode ler, por favor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os judeus, e as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Amém. Obrigado. Vejam, na continuidade do texto, vai falar sobre a eleição dos diáconos. E o que nós temos são homens comprometidos com a palavra de Deus. E o melhor exemplo, pelo menos que nós temos a descrição aqui, é de Estevão. Não que os outros não sejam importantes, mas que Estevão aqui, há uma descrição dele expondo o evangelho àqueles homens que estavam o acusando e depois o mataram a pedradas, mostrando que, eu acredito que mostra muito bem, ilustra muito bem, que não há aqui uma maneira de nós colocarmos o diácono e o presbítero com pesos diferentes. O pastor falou disso também, tá? Não há como. Quando a gente vê Estevão expondo a palavra, quando a gente vê Estevão firme na fé diante daqueles homens que o acusavam, porque ele está falando não para cristãos, ele está falando para aqueles homens que o acusavam de deturpar a palavra de Deus e não criam em Cristo e no Cristo ressurreto. E ele é firme, e ele sabe do que está falando.
ele é um diácono. O diácono tem um peso no meio da igreja que é igual ao presbítero. Nós necessitamos de presbíteros, nós necessitamos de diáconos. Logo, e é o motivo pelo qual teremos eleição tanto de um diácono como de um presbítero para a congregação. Porque, de fato, entendemos que são ofícios necessários para reger a igreja. São ministérios. Agora, o presbitério, nós vamos tratar sobre isso, e o que nós vamos ver aqui é que esse modelo que nós defendemos presbiteriano, que se aproxima muito da palavra, nós temos essa palavra presbitério, que é colegiado de presbíteros, né? E de como isso acontece em instâncias, tá? Então, vamos ler aqui essas passagens para entendermos como descrever o presbitério. Existe um órgão entendido como igreja regional. Então, não sei se os irmãos lembram, já fiz várias referências à pregação do pastor, mais uma aqui, que nós lemos em Atos 14. Texto exposto. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. E o pastor nos lembrou de que essa região é a região da Galácia. E aí, quando a gente vai para Gálatas, pedi um irmão que leia Gálatas 1, versículo 2. Gálatas 1, verso 2. Irmão que abriu aí, pode ler, por favor. Só isso. Essa carta aos Gálatas não é para uma igreja. É às igrejas da Galácia. O que nós podemos inferir aqui é que é um presbitério. Nós acabamos de ler em Atos, de Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, há várias igrejas ali. Esse conjunto de igrejas, com os seus conselhos, com os seus presbíteros, formam um presbitério. O presbitério é esse conjunto de presbíteros, ou seja, representantes dessas igrejas. Ok? Então, nós estamos tratando aqui de um modelo bíblico representativo. O presbítero representa as igrejas, então nós temos um presbitério. B. O presbitério é o órgão supervisor da igreja regional. C. O presbitério é responsável por cuidar da saúde espiritual e proteção de suas congregações locais. D. O presbitério fornece um local de recurso para a resolução de queixas e disputas teológicas. Vamos para Atos 15 agora. Então, o que nós temos em Atos 15 são disputas teológicas. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros
dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Até aqui. Então, todo o texto vai descrever sobre isso. É importante que os irmãos... Seria muito legal se os irmãos lessem hoje Atos 15 todo, né? Nós não vamos ler todo, mas esses 2 versículos já resumem bem o que nós queremos tratar aqui. Primeiro, que houve essa disputa teológica, onde esses indivíduos colocaram uma questão, e o pastor tratou disso também, no domingo passado, colocaram uma questão, não uma questão que foge do Evangelho, colocando um peso que nem o próprio Cristo colocou. E Paulo e Barnabé vão defender a fé, a verdadeira fé. E eles, uma vez que essa contenda, essa disputa não é resolvida, eles indicam que deve ser levada a quem? Aos apóstolos e presbíteros. Ou seja, esse colegiado de presbíteros nós chamamos de presbitério. Então, uma instância superior. Né? Você vê, tem um apóstolo ali. Isso é muito interessante, né? Paulo está ali, versado na palavra. A questão não é resolvida. Sem problema, você tem uma instância superior para que essa questão seja levada. E o presbitério é responsável pelo cuidado e treinamento daqueles chamados para pregar o Evangelho. Ou seja, aquele que é chamado para o ministério pastoral, o presbitério e o conselho têm um dever de cuidado, né? Um exemplo mais fácil de ser dado é o irmão Vitor, né? Cuidado pelo conselho, pastor. Como tutor do Vitor, está sempre cuidando dele dessa maneira. E aí, nós temos aqui alguns pontos trazidos pelo irmão Thomas Withrow, acredito que é assim que fala, eu treinei isso. 6 pontos que a gente pode abrir e os irmãos vão vendo que Atos, pelo fato da igreja trazer exemplo da igreja primitiva, vai ser base para que nós entendamos o governo presbiteriano, né? Ou seja, exemplo bíblico, tá? Então vamos lá. Oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Então a gente já está aqui em Atos 14. Vou pedir ao irmão que leia em Atos 6, 3 a 5. Nós lemos os versículos 1 e 2 de Atos. Agora Atos 3 a 5. Por isso, irmãos, pode ler? Pode. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Escolhi. E Atos 14, 23, nós lemos semana passada, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Promoção da eleição aqui. Ponto 2. O ofício de bispo e de presbítero era o mesmo. Então nós já sabemos disso. E agora vamos ver na palavra para nós termos base para sustentar aquilo que nós cremos. Atos 20, versos 17 e 28. Pode ler. Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. 28 agora, né? Isso. Cuidem de vocês mesmos
Perfeito. Ou seja, o versículo 17 está descrevendo que Paulo mandou chamar os presbíteros, e aqui o recado, no versículo 28, né? Chamando os presbíteros de bispos, para quê? Para pastorear, né? Ou seja, esses termos estão aí como iguais. Filipenses 1:1 e Tiago 5:14. Irmão que abriu aí, ou que abrir, por favor, pode ler. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, bispos e diáconos, presbíteros e diáconos. Tá? E Tiago 5:14, que nós vamos ser expostos logo, logo. Se alguém de vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Vejam, irmãos, como a gente não pode isolar a palavra, né? Pegar um texto e agora achar que aqui mudou, ou que se pensava assim, agora se pensa diferente, né? Porque Filipenses 1:1, Tiago 5:14, um fala sobre bispo e outro fala sobre presbítero. Esses textos precisam estar sendo tratados de forma harmônica. 3. Havia uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Então, lemos Atos 14, 23, onde a eleição, e o pastor de novo tratou sobre isso, são não só de um presbítero, mas de presbíteros. Logo, se há apenas um presbítero, já não é mais esse governo representativo. Qual tipo de governo que seria? Se tem apenas um presbítero, qual tipo de governo que seria? Episcopal. Exatamente. E Atos 20:17. O irmão que abriu aí, não abrir, pode ler. Isso aí. Chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, está se referindo a uma igreja só, com vários presbíteros. 4. Ordenação era um ato do presbitério, ou seja, uma pluralidade de presbíteros. 1 Timóteo 4:14. Perfeito. Ou seja, veja como a gente está sustentando aqui um argumento onde é muito difícil haver apenas um presbítero para uma igreja, visto que é necessário que tenha um colegiado de presbíteros para que o pastor ele seja ordenado. No caso aqui, está tratando de Timóteo, que Timóteo seja ordenado. Então, é uma questão que a gente vai ligando os pontos, né? Não são questões isoladas. E a gente faz teologia dessa maneira, né? Abrindo a palavra, vendo nos textos aquilo que está sendo ensinado. 5. Havia o privilégio de apelar para a Assembleia de Presbíteros e o poder de governo exercido por eles em conjunto. Então, nós já tratamos aqui de Atos 15, não vou precisar ler.
Mas veja a importância de nós depois pararmos para lermos todo o capítulo por conta disso. Interessante isso, que havia o privilégio de apelar para a Assembleia, né, de vídeos do governo. Você viu igual você colocou o apóstolo, Paulo apóstolo, né, levou uma questão teológica para ser debatida no presbitério, que é o primeiro concílio da igreja de Atos 15, né? Exatamente. É interessante que aquilo que foi debatido, inclusive Tiago, que vai ser um grande orador desse concílio também, que é o Tiago, autor do livro de Tiago que nós estamos vendo, né, o meio de Cristo, é decidido aquilo ali em cartas que tem um poder normativo, ou seja, são normas que devem ser observadas pela igreja, são distribuídas desse resultado, desse colegiado, né, e acordou sobre uma decisão. Então a gente vê que a igreja primitiva, uma igreja da era apostólica ainda, que tinha ali os 12, entendia que a decisão de coisas teológicas, de questões bíblicas, deviam ser feitas pelo presbitério, e hoje a gente vê algumas igrejas que um pastor abusa da sua autoridade, definindo o que é certo e o que é errado, tradições de homens, né, e impondo isso sobre a igreja. Então a gente vê, se os apóstolos, que tinham a mente de Cristo, né, uma mente direta com o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, só os apóstolos tinham essa mente, por essa conexão especial com Cristo, com a autoridade apostólica. Entendiam que deviam submeter as questões ao presbitério e não decidir por conta própria como apóstolo, né, porque a base já tinha sido lançada por eles, quanto mais hoje em dia. Né? Os apóstolos eles tinham uma autoridade específica, eles lançaram a base da igreja. Né? E sobre essa base dos apóstolos e profetas, a igreja está sendo edificada. Mas veja, hoje a gente está na edificação e as pessoas querem impor uma coisa que não tem a legitimidade para ser, né? Exatamente. Interessante isso. Por isso que crer no papado é heresia. É heresia. Pelo fato de que há um usurpador. Nós vamos ver ali o último ponto, que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive o tipo de anticristo. Oi, perdão? O papado é o tipo de anticristo. Está se colocando no lugar de Cristo, exatamente. Ou seja, a gente vê Paulo chamando a atenção de Pedro, né? A gente vê nesse caso, né, Paulo tendo o cuidado de levar isso aos superiores pelo fato dele não ter conseguido resolver essas questões, até porque ele não é o Espírito Santo para convencer, ele leva isso para uma instância superior. Nossa palavra usada aqui é muito importante entendermos que havia o privilégio de apelar para a Assembleia de Presbíteros. Porque, como o irmão Vinícius bem lembrou, o que infelizmente nós temos, e os homens são tentados a isso, uma vez que eles se colocam nessa situação, é de que ele vai reger a igreja à sua maneira. Ele acha que aquilo é certo, ele acha que aquilo que ele está fazendo é para o bem da igreja, e olha, estou tratando aqui de homens que acreditam que o que está fazendo é para o bem da igreja, mas mesmo assim cairão em erro, né? Mesmo numa intenção que eles creem ser correta. Último ponto aqui, 6. O único cabeça da igreja era o Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 20 a 23. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. E precisamos lembrar disso, né? Lendo algumas passagens de um livro que o pastor me recomendou para esse estudo,
O irmão autor do livro nos faz lembrar de Isaías 9, que nós conhecemos bem, que o governo está sob seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Ele governa. Ele governa sobre o corpo. Uma vez que nós entraremos em disputas, ambos os lados acreditando que estão certos, nós devemos nos voltar ao Senhor, que Ele é o cabeça da igreja. Agora vamos ler 5:23, folhear um pouquinho aí. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador. E Colossenses 1:18. Perfeito. Ele tem a primazia. Uma vez que a igreja se perde, e eu pude lembrar do que o pastor Paulo trouxe no estudo sobre disciplina, da igreja que uma vez se perde em sua teologia, é muito difícil voltar. Porque ele faz uma comparação com Gálatas e Coríntios. Coríntios que nós temos é uma igreja pecando de forma perversa, e porque são pecados públicos, envergonhando o Evangelho. Só que havia ainda esperança para aquela igreja, porque o Evangelho estava sendo pregado ali. Uma vez que se deixa de pregar o Evangelho, onde Cristo tem a primazia, onde Ele é a cabeça, se perdeu, a igreja se perdeu. Porque, de fato, não há um caminho para seguir de arrependimento. O arrependimento não está sendo pregado. A gente viu isso hoje, tanto na devocional do irmão Vinícius, quanto no catecúmeno, sobre arrependimento. Uma vez que o arrependimento não tem sido pregado na igreja que peca com pecados públicos, necessário, onde há necessidade de disciplina, a igreja está perdida. Está perdida. Então, precisamos lembrar que Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja. Logo, irmãos, nós temos esse modelo aqui, baseado na palavra da IPB, da nossa denominação, tá? Conselho, Presbitério, Sínodo, Supremo Concílio. Eu vou ler aqui, rapidamente, alguns artigos que vão tratar de cada instância dessa. Ou seja, lembra que a gente acabou de ler que essas instâncias são um privilégio para nós, para a proteção da nossa igreja, para a proteção de cada membro da igreja. Porque aqueles que lideram são homens falhos, e uma vez que nós entendemos isso, nós sabemos que em suas deliberações eles podem falhar. Como a gente tratou aqui, mesmo numa intenção que ele crê ser correta, ele pode estar falhando. E essas instâncias vão ser necessárias para que haja pureza na igreja, porque esses homens são pecadores. Então, começando pelo conselho. Então, o conselho se dá dentro da igreja local. Então, o artigo 75 da Constituição vai definir assim: o conselho da igreja é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é
composto do pastor ou pastores e dos presbíteros. Ou seja, você tem o pastor, presbítero docente, e presbíteros, que são os presbíteros regentes. Nesse caso, no mínimo 2 presbíteros, que é o nosso caso. A gente tem o presbítero Edson e o presbítero Michel e o pastor. Então, se enquadra aqui, nesse conselho. Tá? Agora, a definição de presbitério. Presbitério é o concílio constituído de todos os ministros e presbíteros representantes de igrejas de uma região determinada pelo sínodo. Nós vamos ver aqui o que é o sínodo. Isso está no artigo 85. Você falou agora do conselho aí, a intenção mesmo? O conselho. Formado, que forma o conselho é o reverendo Ricardo, presbíteros Michel e Edson. Então, nós vamos ter uma eleição onde será elegido mais um presbítero. Então, serão 3 presbíteros e o presbítero regente, pastor Ricardo. Então, o presbitério, nós vimos aí em Atos 15, e aqui a gente leu a definição da Constituição no artigo 85. Agora, o sínodo, artigo 91 da Constituição. O sínodo é a assembleia de ministros e presbíteros que representam o presbitério de uma região determinada pelo Supremo Concílio. E o Supremo Concílio, artigo 95, é a assembleia de deputados eleitos pelos presbitérios e o órgão de unidade de toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vejam, li o artigo 85, Concílio constituído de todos os ministros e presbíteros, representantes da Igreja. Vejam, irmãos, que nós temos essas instâncias e existem diversos artigos aqui. Os irmãos viram, por exemplo, que eu li a definição de conselho no artigo 75, pulei para o artigo 85, que vai falar sobre a definição de presbíteros. Nesse período de 75 a 85, nós temos diversos pormenores para que nós entendamos como vai funcionar, como isso vai se dar, né? A gente não vai tratar aqui, mas que, como o pastor já colocou, a gente tem essa Constituição para os irmãos lerem e, obviamente, vão suscitar dúvidas. Os irmãos fiquem à vontade, a partir dessas leituras, tirarem dúvidas conosco, também, se possível, com os presbíteros, principalmente com o pastor. Tá? Então, a gente tem essas instâncias que vão ser colocadas para a proteção da igreja. Se você tem uma situação, depois de ter buscado resolver diretamente com o irmão, você deve levar para o conselho. Mateus 18. A gente leu tanto Atos aqui. Mateus 18. Então, você tem uma instância a levar a questão. E a partir daí, o presbitério crê-se que vai proteger a igreja do conselho, nesse sentido. Por isso o privilégio, porque o presbitério, o conselho pode falhar. Apesar do conselho ter a sua, vamos colocar assim, a sua liberdade e protegida pela Constituição, da independência daquilo que se resolve no conselho, uma vez que há algo pecaminoso e que isso fica evidente, deve ser levado para o presbitério e então para o sínodo e então para o Supremo Concílio. Então são questões que protegem toda a nossa congregação e qualquer outra igreja que possa haver questões teológicas ou pecados não resolvidos ou não tratados. A gente faz parte do presbitério Costa do Sol.
presbitério Costa do Sol, ele se dá de São Pedro até Saquarema. Então, Saquarema, Sampaio Corrêa tem uma congregação lá, Sampaio Corrêa. Então, essa extensão já foi maior, porque era um presbitério só, o presbitério de Cabo Frio. Por volta de 2007, se eu não me engano, foi desdobrado o presbitério. Né? E aí a gente faz parte do presbitério que vai de São Pedro a Saquarema, lembrando que nós somos congregação. Então, por isso que há essa liberdade, vamos colocar assim. Né? E estamos debaixo de um conselho. Né? Nós não somos uma igreja independente. Certo? Isso aqui a gente já viu. Então, lembrando de que esse modelo do presbitério serve para todos esses pontos colocados aqui. Tá? E aqui a Constituição vai trazer uma diferenciação da Assembleia e do Conselho. Nós vimos aqui que existem as igrejas congregacionais. Não só a denominação congregacional segue esse modelo, mas também, a gente lembrou aqui da Igreja Batista, por exemplo, e outros. Só que a gente também tem Assembleia. Em alguns casos, a Assembleia se reúne para a resolução de questões. E aqui a gente vai trazer três casos onde a Assembleia se reúne. E aí nós fomos convocados para um desses casos domingo passado. Então, a Assembleia, a autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em Assembleia para, primeiro, eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Segundo, pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando o conselho o solicitar. E terceiro, deliberar sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades. Tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. Ou seja, está dado esse direito à igreja de proteção do conselho, o conselho que venha a se corromper, né? Porque de fato o que nós temos é o conselho sendo que aquele que representa a igreja, e questões ficarão no conselho. A igreja nunca saberá, né? Nunca saberá no sentido assim de trato, né? O que há, por exemplo, são as atas daquilo que foi resolvido, né? Mas as conversas, algumas coisas serão tratadas entre aqueles homens. Mas o que nós temos aqui são questões para proteger a igreja. A igreja, ela é instruída pelo conselho, e uma vez instruída pelo conselho, a igreja se torna pronta e apta para eleger o seu conselho. É algo que se retroalimenta. Uma igreja, e o pastor fala muito sobre isso, né? Uma igreja com homens fracos, a igreja é fraca. Estou parafraseando aqui, pastor. Igreja com homens fracos, a igreja é fraca. Logo, ela vai botar em homens fracos, e ela vai ser mal instruída, e ela vai continuar sendo uma igreja fraca. Então, a gente vê a importância da Assembleia, e principalmente de irmãos que estão prontos e estão perseverando na palavra, para que aquilo tudo que nós vimos aqui seja preservado. Né? Aquilo tudo que nós vimos na palavra seja preservado. É interessante essa questão da Assembleia, né? E a importância da IPB fazer parte de uma igreja que tem essa organização, essa estrutura jurídica, né? Porque a Constituição da nossa igreja presbiteriana, ela tem poder jurídico. Então, por exemplo, né, uma questão prática. Se algum conselho da igreja, ou seja, pastores e presbíteros, se corromperem e alienarem um imóvel que foi comprado pela igreja com muito esforço por meio dos dízimos, das ofertas, isso pode ser questionado judicialmente e anulado aquela negociação, aquela venda, porque fala que só pode ser feito por Assembleia. Então, você vê a proteção, né? Se os pastores, por meio de conselho, junto com os presbíteros, venderem o imóvel, a igreja fica sabendo se revoltar, vai exatamente. uma ação
e anula a venda porque tem esse dispositivo falando que é somente para a Assembleia. Exatamente. Nós temos aqui, por exemplo, os relatórios feitos pelo irmão Vinícius sobre as finanças da igreja. E, irmãos, nós temos visto na palavra que as finanças são importantes nesse mundo para que a igreja se sustente. Né? Nós lemos 1 Timóteo 5,17, hoje aqui, né? É um dos textos que vão argumentar isso aí. E uma vez que o conselho decide por si vender o imóvel, que é um valor considerável, se uma igreja tem um imóvel, é um valor considerável, com certeza. Né? E acredita que está fazendo o correto, ou simplesmente se corrompe, né? Que infelizmente pode acontecer. Somos criativos para isso, né? Vender ou a compra de um imóvel, por exemplo, né? Comprar de um imóvel porque é meu parente, enfim. Como eu disse, nós somos muito criativos. Para pecar, isso pode trazer danos irreparáveis para a igreja. Irreparáveis. Né? Imagina uma igreja, uma condição financeira abaixo e comprar um imóvel, né? ou se comprometer com a renda de algo que claramente não está no orçamento da igreja. Né? Isso pode ser muito prejudicial. Perfeito. E o conselho? A autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. É de ordem quando exercida por oficiais individualmente, na administração de sacramentos e na impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. E de jurisdição, quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Ou seja, nós temos aqui a função tanto da Assembleia quanto do Conselho. Ao ministro está reservado e está incumbido de administrar os sacramentos, impetrar a bênção, né? E a pregação do Evangelho é dada. Vejam, irmãos, a importância de nós sabemos o básico, né? Isso aqui é uma introdução. E uma vez que nós lemos a palavra, isso se torna cada vez mais seguro para nós crermos. Né? A gente pegar a nossa Constituição, dar uma lidinha por alto, nós vamos ir comparando com textos bíblicos, olhando para Atos, por exemplo, que a gente leu bastante, nós vamos vendo que se aproxima da palavra de Deus, como lemos lá no princípio, se aproxima da palavra de Deus. E aqui, para terminarmos, uma citação de John Knox, fundador da Igreja Presbiteriana na Escócia. Não sou senhor de mim mesmo, mas devo obedecer àquele que me ordena falar claramente e não lisonjear nenhuma carne na face da terra. Esse contexto aqui que se dá pelo fato dele ser o fundador da igreja, ele poderia ser bispo da igreja. Mas não, o que ele trata é, não sou senhor de mim mesmo. Ou seja, é necessário um colegiado de presbíteros para governar a igreja. Porque quando um está errado nesse conselho ou nesse presbitério, os outros irmãos estarão prontos a apontar o pecado ou apontar o erro daquele irmão, pastor ou presbítero. Então, nesse contexto se dá essa frase, a importância de nós participarmos de uma igreja que é liderada por representantes e não por um representante. Graças a Deus por isso. Enfim, irmãos, algum irmão quer fazer mais uma consideração? O Vitor se levantou.